Gente, ignorem minha voz, por favor. Não, minha voz tem, assim, uma voz maravilhosa. Tá num nível, assim, extremo de maravilha. Estou saindo de um resfriado e eu tô com essa voz aqui. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui para vocês no canal Um Pequeno Jornalista. Hoje a gente vai falar de uma paixão que eu tenho já faz muito tempo, já faz assim anos que eu tenho essa paixão, que é a paixão por livros. Não sei se vocês aí de casa acompanham as tendências, mas eu sou um cara ficcionado por isso, que gosto bastante de saber as novidades, de saber as tendências, lançamentos e tudo mais. E o que eu trouxe para vocês é meio que um top 5 de livros que eu acho interessante. Literatura, até mesmo livros jornalísticos que eu acho importante para mim, que me marcaram de uma certa maneira, livros aí que vocês podem estar acompanhando, podem se inteirar da história de cada um e saber realmente aí se você tem uma paixão por livros, dá um top 5 para vocês aqui de livros que eu recomendo. A minha primeira dica foi um dos primeiros livros que eu realmente tive uma fixação assim bem forte, que é o livro O Código da Vinci, do Dan Brown, que conta a história do professor Robert Langdon, que, para quem sabe, nos cinemas ele foi adaptado, e o Tom Hanks, que acabou entrando nesse personagem do Robert Langdon. Eu não tenho o Código da Vinci, mas eu tenho, por exemplo, O Símbolo Perdido, que também é a história do Robert Langdon, uma continuação da história. Primeiro vem o Código da Vinci, depois vem Anjos e Demônios, aí o Símbolo Perdido, histórias relacionadas à religião, a muitas coisas que a gente acredita ser uma coisa e são outra, e o livro Inferno. Fala basicamente de coisas que aconteceram na Itália e que tiveram influências principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos. O Inferno conta um pouco sobre a questão do Dante Alighieri, que ele foi responsável pela Divina Comédia, e eles tentam desvendar um segredo que foi contado exatamente nessa obra do Dante, e que a pessoa, o suspeito, a pessoa misteriosa que tem no livro, fez uma pegadinha, uma charada para todo mundo tentar descobrir. O Robert, ele entra nessa história, não só na história do inferno, mas no Código da Vinci, os demônios e tudo mais, meio que de um jeito inesperado, porque ele nunca sabe o que vai acontecer, ele sempre entra na história meio perdido, meio... O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? O que vocês querem de mim? Por que eu tô envolvido? E a história vai se desenrolando, e quando você chega no final da história, mais ou menos lá na metade do livro, é que você entende realmente por que o envolvimento do Robert Langdon nessa história toda. Deixa você totalmente aficionado com a história que ele conta desde o Código da Vinci até agora nesse livro do Inferno, que eu espero que seja o último dessa saga aí do Robert Langdon, porque ele se envolve em histórias completamente loucas. O quarto colocado é um livro dos primeiros livros que eu tive que ler, mas eu não li exatamente só por paixão por livros, eu tive que ler exatamente para fazer uma prova na escola, que é o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. Na primeira vez que eu li o livro, eu não me apaixonei assim perdidamente. Na segunda vez que eu fui ler, que eu me atentei mais aos fatos e eu comecei a ver exatamente a história de cada personagem, que eu me apaixonei de uma certa maneira. Você entra na história de cada um, você acaba entendendo os conflitos que existem. E o Jorge Amado, nessa história do Capitães da Areia, ele conta a história de meninos de rua que vivem numa praia, por isso essa relação com os Capitães de Areia, mas para quem lê o livro vai entender melhor. E conta a história de vários personagens que eles têm vários conflitos e por que levaram, por que esses personagens foram para as ruas,
sendo que a história é ambientada em Salvador, na Bahia. Que você não fala mais que é um morador de rua, é um morador em situação de rua. Umas nomenclaturas, né, para ficar tudo no politicamente correto. Mas enfim, é uma indicação boa de literatura brasileira para quem gosta. Literatura brasileira é bem rica, mas é uma história assim que tá na realidade, que tá na cara da sociedade. O terceiro livro, ele foi uma descoberta minha inesperada, que eu fui na livraria especificamente para olhar o que tinha de novidades. Só que eu não queria sair de lá sem nada. Eu vi algumas coisas e falei, isso aqui não, isso aqui não. E eu não queria sair da livraria sem nada. E eu vou dizer que literalmente esse livro me marcou pela capa, que é o manuscrito do Cris Pavone. E ele realmente me chamou a atenção pela capa e pelos escritos que tem aqui, que é um texto anônimo, um segredo mortal, 24 horas para desvendar o mistério. Ele é o mesmo autor dos Impostores. Para quem já leu Os Impostores, comenta aqui embaixo o que conta a história dos Impostores. Porque se for uma história parecida com a que tem aqui, tô feliz. Também quero ter este livro aqui. Só que quando você vai desvendando, você vai entendendo a história, você vai compreendendo o envolvimento dos personagens, você acaba vendo, você acaba se apaixonando por aquela história e no final você entende realmente o que acontece. É um manuscrito que ele percorre vários locais, várias cidades e ele conta um segredo importante que no final vocês entendem o que é esse segredo. O segundo colocado não é literatura, é jornalístico. Principalmente pelo fato que eu me interesso muito por essa parte, sou jornalista, gosto de esporte e também eu acabei lendo por indicações e também por haver algumas coisas que tinham na internet, que é o livro Política, Propina e Futebol, do jornalista Jamil Chad. E aqui nesse vermelhinho aqui fala como o padrão FIFA ameaça o esporte mais popular do planeta. A história desse livro conta como que foi a prisão, né, ou a saída do Joseph Blatter da presidência da FIFA e também da saída do Jerome Valcke, de muitos outros caras que eram envolvidos na FIFA, que todo mundo achava que era uma beleza, mas que depois a gente descobre que eles estavam envolvidos, que eles estavam fazendo as escolhas ali deles por corrupção, por troca de favores, por não sei o que, eu faço isso e você me dá isso, eu deixo você votar e faço isso. Como que foi as escolhas da Copa? Quando já o Joseph Blatter já estava na presidência, como que foi que começou a escolha das Copas do Mundo? Não era uma coisa, digamos assim, democrática. Tinha os interesses políticos, interesses de futebol, interesses midiáticos, interesses publicitários, uma coisa assim que você fica espantado, mas para quem é do ramo, para quem entende o esporte, entende principalmente a FIFA, fala assim, isso aí tava na cara que aconteceria, né? O primeiro lugar é uma paixão que eu tenho há muito tempo. Também foi um dos primeiros livros que eu li, que é a saga Harry Potter. Eu tenho todos os livros, mas eu não trouxe aqui todos para mostrar. Eu trouxe para mostrar os principais que eu gosto bastante, que é O Enigma do Príncipe, gosto bastante da história dele, e o Relíquias da Morte, que é o último e que marcou esse fechamento da história, teoricamente naquela época, né, que Dona J.K. Rowling depois quis, né, fazer uma coisa assim maior e os fãs aí todos adorando, né, a senhorita J.K., que foi uma bênção nas nossas vidas, principalmente na minha, porque eu gostei assim, me apaixonei pela história, eu li o 1 e o 2, aí depois do 1 e o 2 eu li o 7. Fiz coerência? Não fiz coerência. Mas depois que eu fiz isso, né, eu falei assim, eu fiz uma bela de uma cagada. Porque você perde completamente a história, você perde completamente o sentido de por que que aconteceu isso? Por que que eu tô aqui?
exatamente o que... Por que esse personagem morreu? Por que o Dumbledore morreu? Perdi as contas já de quantas vezes eu li. Mas é uma história que sempre prende a gente, que sempre está nos nossos corações. E com a volta disso nos cinemas, você fica maravilhado com tudo, né? Que foi a questão da volta dos cinemas com Animais Fantásticos e Onde Habitam. E também tem os outros livros, né? Que é o Quadribol Através dos Tempos e Contos de Beedle o Bardo. Tem também o livro que saiu da Criança Amaldiçoada, mas esse eu ainda não comprei, que é uma história diferente, né? Uma história que sai um pouco desse padrão da JK. Animais Fantásticos sai do padrão do Harry Potter, então para quem espera, para quem ainda não assistiu, ou para quem assistiu e falou assim, nossa, que droga que foi esse Animais Fantásticos, gente, calma. JK não quis fazer uma história baseada em Harry Potter nos Animais Fantásticos, é uma história completamente diferente. Harry Potter nem pensava em nascer naquela época. Vamos focar nisso. Harry Potter nem pensava em nascer, nem pensava em ser o que era na época. Nem Voldemort não pensava ser o que era na época que se passou Animais Fantásticos. Por favor. Tenha dó. O filme não, o filme ficou ótimo. Eu adorei se pudesse assistir várias vezes na sala de cinema, porque ficou ótimo com a volta desse mundo fantástico da JK. Tem gente que gosta, por exemplo, de Jogos Vorazes. Eu também gosto. Mas eu, pelo menos, me apaixono mais pelo Harry Potter porque Jogos Vorazes. Não que a história de Jogos Vorazes seja ruim. Eu também gosto, por exemplo, da saga Divergente. Tem gente que não gosta muito, principalmente porque o filme não vai terminar nos cinemas, né? Eu, por exemplo, não sou apaixonado pela saga do Senhor dos Anéis. Mas vai chover de comentários aqui falando que a saga do Senhor dos Anéis é maravilhosa. Mas eu não tive essa paixão. Para encerrar essa dicas de livro, eu vou trazer um extra para vocês, que não tá nem nesse top que eu fiz. Só que é um livro meio que regional, meio não, né? Ele é inteiro regional, porque ele conta a história de 2 times brasileiros do interior de São Paulo, da cidade de Ribeirão Preto, onde eu moro. E eu, como sou um apaixonado pelo esporte e principalmente pelo futebol, né, porque é o que rege a nossa história, né, que rege o amor do brasileiro pelo esporte, eu sempre também vou atrás de informações e eu gosto bastante de saber as histórias, porque se você só na questão do atual, do presente, disso, você não vai entender a história, você não vai entender por que aquele clube tá naquela posição, por que aquele jogador tá naquela posição, por que o Brasil é pentacampeão mundial de futebol. É o livro Come Fogo, Tradição e Rivalidade no Interior do Brasil, do autor Igor Ramos. Ele é ribeirão-pretano, jornalista também. E ele trouxe vários fatos muito interessantes sobre essa rivalidade que nós temos aqui. Não sei se está pegando, do Comercial e do Botafogo, que são os times aqui de Ribeirão Preto. Então essa aqui é uma dica extra de literatura do futebol, de literatura do esporte, porque tem coisas aqui maravilhosas. Vejo hoje uma grande rivalidade das torcidas, principalmente nessa questão, por exemplo, do Comercial tá numa situação ruim e o Botafogo tá na sua maior glória nos últimos anos. E sobre essa questão da torcida, hoje você tem muito essa coisa, né? Ah, Comercial acabou, Comercial não sei o que, o Botafogo tá na sua glória, o Botafogo é o único time de Ribeirão. Gente, o Botafogo veio muito tempo depois do Comercial. O Comercial, na época que o Botafogo surgiu, já era uma grande potência. Erros que aconteceram de administrações e tudo mais, que deixaram o Comercial onde está. Eu não tô aqui para defender nenhum time, porque eu gosto dos dois. Eu torço para que o esporte de Ribeirão Preto se torne uma coisa importante, cada vez mais importante,
a importância que as equipes têm no cenário futebolístico, porque o Comercial, o Botafogo, tem suas responsabilidades em relação ao futebol brasileiro e principalmente ao futebol de Ribeirão Pretano, porque eles são a imagem do esporte, eles que levam a imagem do esporte de Ribeirão para outras cidades, outros estados, até mesmo para outros países, que aconteceu com o Comercial, também aconteceu com o Botafogo. Essas são as dicas que eu tenho para vocês, é o que me marcou, o que me marca hoje bastante. Atualmente eu estou lendo um livro que é do Heródoto Barbeiro, jornalista também, chama Falar para Liderar. É importante esse livro, pelo que eu já li, é um livro bem curtinho. É importante para quem precisa conversar com o público e é travado, não consegue desenvolver a fala com o público e tudo mais, então é importante para quem precisa lidar com o público, para quem precisa lidar com uma equipe, para quem precisa falar com as pessoas, demonstrar os prós e contras de alguma coisa, precisa conversar com um grande auditório, de você saber lidar com o público, de você saber conversar com o público, ou até não só com o público, né? Você saber lidar com as pessoas, que é importante também. Então você saber dosar as coisas que você fala, você saber o que você vai falar, até mesmo para você lidar com o seu chefe, né? Você não vai falar qualquer coisa com o chefe da tua empresa, né? Do lugar que você trabalha, ou aquela pessoa que é sua subordinada, ou você é subordinada a ela, né? Você não pode falar qualquer coisa. Ah, claro, você vai falar qualquer coisa para essa pessoa aqui que comanda você. Ah, se você xingar ela, mandar ela tomar naquele lugar, ele mostra, a maioria do que ele conta no livro é falar sobre a liderança, de você ser um líder. Então o que você pode, o que você não pode falar, como que você tem que tratar as pessoas. Então é isso que ele fala, é importante. Tô lendo, tô gostando bastante, não querendo jogar na cara, eu tive uma dedicatória dele, tá? Eu ganhei de uma prima, foi um presente, e ela encontrou com ele e deu uma dedicatória. Eu tenho paixão por esse livro só pela dedicatória. Espero que vocês tenham gostado das dicas desse vídeo. Compartilha, curta esse vídeo, se inscreva no canal, gente. O canal tá começando, é pequeno, mas por favor, é importante você compartilhar, você dar o seu joinha se você gostou e deixa aqui nos comentários tudo o que você acha dos livros. Gostou das dicas? O que você acha que a gente deve conversar mais? O que eu devo de dicas? Deixa dicas também aqui de livro, que eu gosto bastante de dicas, hein? Eu quero saber aí o que o público gosta bastante. E fala aqui pra mim, deixa aqui nos comentários, fala nas nossas redes sociais, que também está aqui na descrição do vídeo, o que a gente pode conversar mais. Eu quero uma troca de informações, uma troca de ideias com vocês aqui no canal Um Pequeno Jornalista. Curta, compartilha, se inscreva neste canal, meu Deus do céu, por favor. E tá um calor do excelentíssimo senhor, tá? E obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Pessoal, eu vou tentar deixar os vídeos toda quinta-feira, ok? Já decidi que vão ser toda quinta-feira. Vou conseguir fazer toda quinta-feira? Ter vídeo toda quinta-feira? Não sei, mas a gente vai dar um jeito. Mas vou tentar deixar os vídeos toda quinta-feira aqui pra vocês, ok? Até o próximo vídeo. Ainda tô pensando no assunto, mas vai ser um assunto interessante que a gente vai se dar bem, ok? Até mais, pessoal!